muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos no podcast Cafezinho com Luciana Seabra. Estamos aqui estreando, né? Vocês pediram tanto e aqui estamos. E a gente vai começar, na verdade, com uma temporada muito especial em que a nossa conversa principal vai ser a seguinte: o melhor e o pior investimento de grandes investidores. Então a gente vai trazer aqui gestores renomados de milhões, bilhões de reais que vão contar alguns causos, porque afinal é assim que a gente aprende, né? Ouvindo o que eles fizeram na prática e não necessariamente na teoria. Então, para começar o cafezinho, eu tenho a honra de receber aqui no escritório da Indê, para um cafezinho, o famoso gestor do Fundo Multimercados Verde, Luiz Stuhlberger. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito feliz porque, gente, o Verde é um dos fundos mais longevos do mercado brasileiro, né? Nem demanda muita apresentação, mas ele é nascido em janeiro de 1997 e só em 4 desses 28 anos até aqui ele ficou atrás do CDI, em todos os demais superou o CDI. É um fundo recomendado aqui na nossa casa de análise há bastante tempo. Eu gosto dele especialmente por essa habilidade de operar os diferentes mercados, né? Seja juros, bolsa, moedas, commodities, crédito, mas sempre com um cuidado muito forte, com controle de risco, que isso se reflete no desempenho no longo prazo. Mesmo quando o Luiz erra, o resultado não chega a ser um resultado tão ruim, né? E isso vai compondo muito bem no longo prazo. Sou investidora também e é um prazer poder recomendar esse fundo para os nossos clientes. Luiz, você já passou por muita coisa no mercado e eu vou começar pedindo para você contar a história do seu maior acerto, o seu melhor investimento da história. Conta pra gente. Olha, eu acho que na vida minha como investidor, eu não poderia dizer assim que teve um acerto, né? Digamos, eu posso citar um emblemático que mudou a minha vida, mas se você quiser eu poderia citar alguns outros que foram muito grandes e de uma certa forma fizeram a história do Verde. Posso até citar um ou dois antes do Verde existir, né? Então eu diria assim, o mais emblemático, né, que me tirou do anonimato foi a Maxi, né? Digamos, foi ter pego o Verde e colocado 100% do patrimônio em dólar e aí eu peguei aquela alta do câmbio de 1,20 para 2, né? Ele foi de 1,20 para 1,80, depois terminou o mês em 2, com todo o patrimônio investido em câmbio. Que né? Foi aquele ganho de 1999. Foi janeiro de 99, então para a história do Verde, ele foi fundamental. O fundo era pequeno, né? Tinha alguns poucos milhões de reais, mas mudou minha vida, né? Então, ele é o melhor porque mudou a minha vida, mas depois teve outros, né? Só para a galera ficar aqui dentro da pauta, janeiro de 99 foi 63% de ganho no Verde, né? Então fechou 99 com 135% de ganho, né? É esse ganho aí. Mas como é que foi isso, assim? Porque colocar 100% numa única ativa, eu imagino que você não faria de novo, né? Não, mas aquilo lá era uma das coisas que a gente olha na vida, né, e fala, isso é uma única oportunidade que a vida te dá, né, porque, vamos dizer assim, a situação do Brasil de reservas cambiais, fiscal, era muito ruim e a gente estava com um câmbio extremamente apreciado, né? Então, digamos, o governo, quando teve, né, a crise da Ásia em outubro de 97, isso está aí até nas memórias do Gustavo Franco, etc. O governo tinha só 2 hipóteses, né, em novembro de 97, que era ou subir muito o juro ou desvalorizar o câmbio. O governo preferiu subir o juro. Né? Lembra que ele subiu o juro de 19 para 40. Dito isso, o Verde também pegou isso aqui. Então também foi um outro ganho emblemático, mas isso produziu, sei lá, 5% na cota, enquanto que a Maxi produziu 100%. Né? E aí a gente acabou aguentando o ano de 98 meio que aos trancos e barrancos, e no final, né, acabou tendo que desvalorizar de qualquer jeito em janeiro de 99. O problema, vamos dizer, eu acho que a maioria dos agentes econômicos, né,
sabia que o Brasil, sooner or later, teria que desvalorizar. Então, por que nem todo mundo acertou? Sim. Né? Se era tão óbvio, todo mundo sabia. O problema é o timing, né? Porque naquela época, vamos dizer, o CDI era altíssimo, né? Ele estava em 98 a 40, depois foi caindo, mas ele era altíssimo, por uma inflação, sei lá, de 6, um CDI que foi a 40, depois caiu para 30. Quer dizer, cada mês que você erra, quanto custa? Então, o grande problema de você estar certo, né, e errar no timing é que você perde todos os seus clientes antes de você acertar. Então, quando o custo do hedge ele é proibitivo, muita gente não quer fazer, porque você não sabe qual será o catalisador de que aquele cenário mude. E você chegou a apanhar um pouco com essa posição antes de ganhar? Não. Não. Eu tive essa sorte. Por que na verdade, também o mercado podia achar que o Brasil teria uma chance de não ter a MAPS? Né? É porque o câmbio naquela época ele não era fixo. Ele desvalorizava lá um X por mês. Que era aquilo que a gente chamava do crawling peg, né, do Gustavo Franco. O câmbio desvalorizava todo mês um pouco. Então, talvez, em 4, 5 anos, a gente conseguisse chegar a algum câmbio de equilíbrio. Entendeu? Então, você entre pagar um custo altíssimo do hedge e errar no timing, ou acreditar que a gente podia muddle through, pouca gente fez essa tese. Agora, eu tive sorte. Né? Porque, na verdade, era o começo de janeiro de 99 e eu não tinha posição de câmbio, né? no fundo. E aí, num certo dia, não sei se foi 6, 7 de janeiro, o Itamar Franco pediu, como recém-governador empossado, a moratória da dívida de Minas Gerais. Né? E eu pensei assim, acho que isso era uma quinta-feira ou quarta noite, e eu pensei assim, isso pode ser a gota d'água. Ainda assim, talvez eu não tivesse feito. O que me fez fazer é que eu ia sair de férias por 10 dias com as minhas 2 filhas mais velhas, que tinha acabado de nascer minha terceira filha. Então, eu ia fazer uma viagem com as minhas filhas que tinham, sei lá, 99. Uma tinha 9 anos, 12 anos, a outra 9. A gente ia para Foz do Iguaçu e Buenos Aires. Né? É o tipo da viagem que eu podia afford naquela época. Né? Uma viagem econômica. Foz do Iguaçu e Buenos Aires. E naquela época não tinha... o e-mail não era bom, você não conseguia pegar, o celular estava no começo, não tinha internet no celular. Falei, nossa, gente, eu vou viajar preocupado. Mesmo sabendo que o custo do hedge era altíssimo, falei assim, tá bom, vou pagar um custo do hedge por 10 dias. Né? Não vai custar tão caro 10 dias. E a MAPS ocorreu naquele período. Então, foi uma coincidência e sorte também, né? De ter achado que aquilo seria o catalisador e ter a minha saída de férias, que eu falei, vou viajar redeado. Então, deveria você vê como... sair mais de férias, né, Luiz? Falamos nisso, das vantagens e desvantagens de estar de férias, mas esse foi o investimento emblemático que mudou a minha vida como gestor de portfólio. Porque senão o verde talvez nunca existisse, o mercado talvez não me desse a chance. Claro que depois ele teve que performar bem durante muito tempo, claro, para se tornar um fundo famoso e grande. Mas eu queria te falar um outro investimento que eu fiz no meu tempo, porque o verde existe há 28 anos, mas vamos lembrar que quando o verde começou, eu tinha 42 anos. Então o que eu fiz na minha vida dos 23 aos 42, que foram longos 19 anos, de 1978, que eu trabalho no mercado financeiro, até 97, a gente era assim um misto de broker, eu fazia uma carteira administrada de futuros
e um grande broker de ouro nos anos 80. Né? E aí, o outro investimento emblemático que eu fiz, muito antes do Verde existir, que foi no fim de 1986. Vamos lembrar que em 86 teve o Plano Cruzado. Eu tinha 1 ano de vida. Pois é. Você já estava ganhando dinheiro com ouro. Eu já tinha 32. E existia o mercado futuro de ouro. Era pequeno, etc., comparado ao tamanho dos mercados, mas tinha mercado de café. Na época, em 86, deixa eu pensar se a B3 já existia. Não existia ainda, né? A B3 foi bem depois. Eu estava no começo, mas existia um mercado de ouro futuro na antiga Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Sim. E diferentemente de hoje, o mercado operava o futuro calendário. Hoje toda a liquidez está no primeiro mês ou no segundo mês. Você opera índice futuro, opera dólar futuro, depois você vai rolando. Mas naquela época, não me pergunte por quê, como os mercados no mundo inteiro de commodities trabalham em calendário, e principalmente as commodities têm uma razão para isso, né? Porque é safra, entre safra, então tem contango, tem backwardation, tem períodos longos, então você vê os mercados de grãos e petróleo operarem, vamos dizer, não é um negócio assim que o futuro é necessariamente mais caro que o presente, né? Mas no mercado de ouro, mais ou menos ele opera a taxa de juros futuro. Bom, então a pessoa negociava o preço do ouro muito lá na frente. Operava de 1 mês a 1 ano. Né? E tinha alguma liquidez. Veio o Plano Cruzado, né? E logo 2, 3, 4 meses depois, o Plano Cruzado já estava fazendo água. Quando a gente chegou em outubro de 86, a inflação prevista para 87, no mercado de ouro, que era a única que tinha, você não tinha inflação prevista, você não tinha mercado de inflação, ou não tinha ainda mercado de DI, etc. Mas o mercado de ouro precificava, para o ano de 87, uma inflação de 100%. Caramba! Sendo que, assim, no Plano Cruzado, a inflação começou nos primeiros meses, ela caiu, do que era, né, para alguma coisa como 40% ao ano. 40%, 50%, 3% ao mês. Né? Mas estava claramente fazendo água, e ela em outubro já estava em 6% ao mês, que dá 100% ao ano, em outubro de 86. E, curiosamente, o mercado, para um ano depois, para dezembro de 87, precificava ainda esses 100% ao ano. Então, você conseguia comprar ouro para um ano depois, pagando sempre, ou seja, o dobro. Né? Sendo que o ouro, ele já operava no dólar paralelo, sempre foi, né? Que depois, enfim, terminou e tal, mas era um dólar livre, né? O único ativo financeiro que você podia comprar era o ouro. E apareceu uma empresa, vamos dizer, vendendo ouro futuro para um ano depois, 100% acima do que estava nessa época. Só que a inflação, ela pegou uma não linearidade. Para você ter uma ideia, a inflação de 87 subiu de 100, sei lá, para 4 mil. Caramba, de uma vez. Mas subiu de 6% ao mês para 20, 25% ao mês. Que loucura. Algo assim. Né? O que eu nunca imaginei que seria desse calibre, mas aí eu fui lá e comprei tudo que eu podia. Não era uma quantidade absurda, porque o mercado não era tão líquido. Mas para você ter uma ideia, cada quilo de ouro que eu comprei virou 4 quilos. Nossa! Então, vamos dizer assim, quadruplicou. E naquela época que eu geria dinheiro individual, alguns clientes, eu não tinha o fundo, isso foi muito significativo na minha vida. Você achou que a inflação ia escalar, mas não tanto quanto escalou. Aí eu comprei e deixei. Né? Então aquilo deu lá 20 limites de alta, porque a inflação, assim, no começo de 87, ela explodiu. Né? Tanto é que em outubro de 87, teve lá um segundo plano
né? Que foi aquele plano Bresser. Bom, todos os planos deram errado, Sim. né? Até o real. Mas, de qualquer modo, isso foi muito significativo da minha vida, porque foi o primeiro dinheirinho que eu ganhei mesmo. Porque até essa época, eu vivia, pagava minhas contas, etc., mas, tipo, eu não poupava. O dinheiro que eu ganhava como broker dava para pagar minhas contas. Sim. E não sobrava nada mais do que isso. Então, a gente estava em 87. E aí foi um dinheiro que deu para comprar um apartamento. Que incrível. Né? Então, foi muito... A sensação foi... Né? Então, e você era novinho, né? Você era novo, bem jovem. Eu tinha 32 quando eu fiz isso, né? Então, incrível. Foi uma daquelas oportunidades que apareceu. Eu comprei tudo que deu. Para mim e para clientes. Os poucos clientes que eu tinha na época. Que era tudo pessoa física. Mas, assim, esses dois foram os mais emblemáticos. No Verde, tem muitos investimentos muito bons. Eu poderia citar para você uns 7 ou 8 que fizeram a fama do Verde. Mas, assim, como você me perguntou, me dê 2 emblemáticos ou um emblemático... Foram esses dois. Se tivesse que destacar um que fez a fama do Verde num tempo mais recente, eu me lembro muito das suas compras de NTNB 2050 até um determinado momento, o dólar, né? O dólar é onde você provavelmente ganhou mais dinheiro na vida, ou não? Sim, né? Sim. E de onde, porque é tão difícil de prever, quando você pensa nas vezes que você ganhou, foi mais intuição ou foi mais estudo? Porque eu sei que todo mundo que trabalha com você fala, ele está o tempo todo lendo, estudando. Chegou aqui com papeizinhos, está sempre estudando, lendo um artigo. Foi mais intuição ou foi mais leitura, estudo? Os dois. Quer dizer, a verdade hoje em dia, né, você pode estudar, você pode extrapolar tendências, mas você tem que usar a sua intuição. Porque o dia que o dado sai, o dado que é um game changer dos mercados, aí é too late. Tem que ser então antes. Você tem que estudar e imaginar se aquilo é uma não linearidade, né? Se tem alguma reversão importante de tendência. Acho que esse é meu forte. Mas, digamos assim, o Verde depois de 99, de 2002, que eu diria até, digamos, 2022, ele teve 6, 7, 8 grandes trades, muito significativos. Né? Eu posso citá-los para você rapidamente, né? 2002 foi a tese de que o Lula ganharia a eleição e que em abril de 2002 os mercados não precificavam isso. Então eu fiz um short Brasil de tudo, e aí em 2002 o fundo já era grande e ele deve ter dado num ano horroroso para o Brasil 50%. Né? Eu acho importante dizer que como característica do Verde, essa história de ter feito hedges bem-sucedidos é muito relevante. Não quer dizer que a gente só ganhou dinheiro com hedge. Porque hedge, muita gente não gosta de fazer porque custa. E o hedge no Brasil é caro. O que você quiser fizer de hedge tem um custo alto. Vamos explicar mais ou menos o hedge aqui para o pessoal. Você, se você ganha se se a sua posição der errado, ou se o consenso der errado, me ajuda a explicar. Hedge, sim. O hedge, no Brasil principalmente, porque no exterior não necessariamente é isso. Quer dizer, partindo do princípio que você tem uma alocação, seja lá em renda fixa, ou em ações, ou em ativos brasileiros, o hedge é um instrumento que você usa geralmente aqui para que se algo der errado. Então, normalmente, o hedge é comprar câmbio e tomar pré ou vender bolsa. Perfeito. Então, vamos lá. Você contou de um. Falou que ia citar alguns casos para a gente. Um foi o short teve esse no Lula. Do Lula, né? A MAT não deixa de ter sido um hedge, mas depois teve o choque nos mercados com a eleição do Lula. Depois, o que se seguiu não foi hedge, foi navegar a Bolsa Brasileira numa alta enorme, né? No governo Lula 1 e 2. Né? De 2003 a 2010, comprado
35%, 40% do fundo em ações brasileiras. Então, isso é algo que não foi hedge, foi simplesmente uma alocação em bolsa. Depois, em 2007, eu fiz uma compra de inflação por 10 anos, de 2007 a 2017, a 4% ao ano, né, por 10 anos, e isso foi um hedge que deu muito resultado, porque a inflação, nesses 10 anos, foi bem acima de 4%, que era a minha meta, né? A meta era 4, 4,5, uma coisa assim, né? Então, sei lá, deu para fazer no mês julho, agosto de 2007. Que aí tem ganho aqui de 30%, eu puxei aqui, de 30% em 2007, depois tem em 2009 também 50% de ganho no fundo. Depois eu explico 2008 e 2009, que é o maior erro e o maior acerto, né? Simultaneamente. Vou pular esse período 8, 9, depois teve de 2011 a 14 a alta do S&P, depois eu diria teve a compra do S&P na Covid, quando ele chegou a cair até 2.200, a gente fez uma grande compra, e aí teve 2021 e 2022 tomar o juro no exterior. Que também foi relevante. Teve outras N coisas, porque também em 28 anos muita coisa aconteceu. Mas foi um ótimo eu diria resumo. Assim, talvez eu te resumir as principais operações do Verde que deram retornos assim extremamente altos. E a história de um fundo bom, na sua opinião, ou como você pensa mesmo, o Verde, é mesmo aproveitar grandes momentos e passar outros de mais tranquilidade? Ele é de grandes saltos em alguns momentos? Olha, o Verde não é um fundo que tem uma vol muito alta. Sim. Permanentemente. Porque assim, a maneira como eu gosto de trabalhar é fazer uma alocação de capital e eu tô nela meio permanentemente, quer dizer, seja comprar ações, seja estar no CDI, seja comprar NTNB, seja comprar juro americano, enfim. Mas tem umas grandes sacadas aqui, né? Mas de vez em quando, eu não sou uma pessoa que tô sempre com posição. Eu posso passar muito tempo sem nenhuma posição relevante, né? E aí eu espero alguma oportunidade aparecer que tenha muita assimetria para poder fazer uma posição grande. Perfeito. Mas eu sou contra estar sempre no game, digamos assim, usando essa palavra. Perfeito. Vamos falar então do seu pior investimento, que esses também ensinam bastante aí, né, para quem está no mercado. Então, o pior investimento foi não ter diminuído a carteira de ações brasileiras na crise de 2008. Porque em 2008 o fundo teve o pior resultado da vida. Né? Tudo bem que foi um prejuízo de 6%, né? No meio de uma crise. Mas num CDI de 12,5%. É verdade. Então, se você ajustar o CDI, ele deu quase 18% abaixo do CDI. Foi um prejuízo imenso, né? Foi o maior prejuízo anual que vocês já tiveram, né? De muito longe, porque nem, os outros todos foram pequenos. Foi meio, quer dizer, foram pequenininhos, né, em relação ao CDI. Mas esse, quer dizer, eu entrei na crise americana e não diminuí a posição de bolsa, né? E na medida em que as ações foram caindo, o meu raciocínio foi: o Brasil está muito bem. Tanto é que o Brasil, depois, em 2009 ou 2010, cresceu tipo 7%. Se recuperou, né? Mais rápido, né, que outras economias. Muito rápido, porque a economia brasileira vinha muito bem. E não deixou de estar muito bem, apesar, né, do GFC, como é chamado isso, né, Great Financial Crisis. Então, digamos, eu imaginei que depois de um certo X de queda, a Bolsa Brasileira ia descolar. E aí eu comecei a comprar mais, né? E eu lembro que eu queria ter 40% em bolsa e eu não conseguia, porque eu comprava, ela caía tanto que mesmo comprando tinha menos. Então fui comprando. E o fundo tinha os resgates enormes, mas não tinha problema, porque a gente pagou os resgates. Ele teve, nesse período entre setembro de 2008 e janeiro de
2009, uns 40% de resgate das cotas. Incrível, né? Porque você vinha vindo ano a ano com ganho de 40, 50, 20, 30. Como é que o investidor não esperou um pouco, né? É que aquilo foi uma catástrofe mundial, né? Sim. Então, todos os fundos do mundo tiveram resgate, Sim. especialmente os que tinham liquidez imediata, que era o caso do verde. Então, assim, eu não no começo vi... ele era D5? Ele teve D1, teve D30, D30. teve D60. Eu não... No fundo, né, as bolsas caem por correlação, né? E eu achei que a do Brasil ia resistir melhor, né? Então, vamos dizer, você cair com a bolsa 40%, com um fundo comprado 40%, dá um prejuízo de 16%, que só não foi tão grande porque o nosso hedge em câmbio deu um dinheiro. Aquilo lá foi aquela catástrofe que as empresas quebraram porque estavam vendidas em opções de câmbio, aquela história daquelas operações alavancadas que tinha no mercado, que o câmbio subiu de 1,60 para 2,40 no meio desse período. A gente ganhou muito dinheiro com isso e amenizou muito a perda em ações. Ainda assim, deu uma perda grande. Então, esse foi o pior erro, né? Que depois virou o maior acerto em 2009, porque a gente entrou na crise comprada em X quantidade de ações e durante a crise foi comprando muito mais. Então, como a gente fechou o ano de 2008, começo de 2009, comprado em 40% em bolsa, 2009 foi um ano que a Bolsa Brasileira autoperformou muito as bolsas do mundo. E aí vocês fizeram esse 50% e aí o fundo deu esse 50% de ganho. Que incrível. Então você não desistiu da posição? Você foi comprando? Não. Foi. Mas não deixa de ter sido um grande erro em 2008 não ter enxergado essa catástrofe vindo. Ou, em algum momento, ter enxergado a catástrofe vindo, mas achar que a Bolsa Brasileira, a partir de determinado momento, sei lá, a partir de outubro, iria se descorrelacionar. Isso não aconteceu. Por causa dos resgates. Quer dizer, o outflow de ações, vamos dizer, foi imenso no mundo, né? Então, esse foi o principal erro. Mas olhando para trás, assim, né? Dá para se prevenir de um erro desse? Ou às vezes a crise realmente vai pegar de surpresa? Ou seja, você faz os hedges e tudo mais, né? Assim, a minha grande dúvida tem um aprendizado aí da próxima vez não comprar tão grande, ou porque no fim das contas deu certo para quem teve paciência. Sim. Né? Então. Olha, as crises, né? Elas são de várias naturezas, né? Elas podem ser econômicas. Então, as econômicas a gente deveria, digamos, por sermos uma gestora, ter uma capacidade de previsão melhor que a média das pessoas, porque elas são econômicas. Sim. Isso não quer dizer que o mercado financeiro, ou mesmo os economistas, ou mesmo os bancos centrais, ou mesmo o Fundo Monetário acertem muito. A economia é um negócio que ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. Sim. Né? Então, digamos, essa é a crise econômica, né? Ou financeira. Depois tem aquelas crises políticas, né? Que são mais difíceis de imaginar, né? Políticas e também as que vêm de resultados de eleições, como, por exemplo, a grande surpresa do ano foi a eleição no México, né? Que muito inesperadamente, completamente inesperadamente, a esquerda chegou a tomar 2/3. Né? Você imagina o que seria o Brasil com o PT com 2/3 do Congresso. Né? Então, vamos dizer, apesar que me parece que, vamos dizer, o governo de esquerda do México é bem melhor que o governo do Brasil. Né? Mas dito isso, foi uma surpresa. Né? Você também tem resultados de eleições que são surpresas. Né? Sim. Por exemplo, eleições dos Estados Unidos, né, que é sempre muito tight e as pesquisas sempre erram. Né? As pesquisas erraram votos no Trump em 3 eleições consecutivas. Caramba. Por 2-3% nos swing states, 2016, 2020 e 2024. Você pergunta assim, essa coisa do shy voter,
Se você teve em 2016, por que você vai ter em 2020? Ou então, por que você já teve em 2016, 2020, por que você vai ter em 2024? E teve de novo. Que é aquele eleitor que não fala que vai votar no Trump. Ele mente. Ele mente. Pro pesquisador. Mas isso já não deveria mais existir. Mas continua existindo. Né? Então, e depois tem aquelas coisas imprevisíveis como a Covid. Né? Porque antes da Covid, né, a gente errou na Covid, não se protegeu dela. Né? Porque todas as coisas semelhantes que ocorreram antes foram contidas. Né? Existiram N outras chances de você ter pandemias, né? E vindo de bird flu, né? Você teve ébola na África, você teve um monte que se tinha medo que se espalhasse pelo mundo e nunca aconteceu. Então a reação no início do Covid é ok, aquilo lá de uma certa forma a China vai conseguir conter, porque sempre aconteceu, até o dia que não. Né? Então, esse é outro tipo de crise. As geopolíticas, né? Como a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, eu não sei, eu diria assim, não tem uma fórmula para eu te contar tem uma regra para você behave em relação ao mercado. Quer dizer, existe uma lição clara que você possa ter como regra de bolso para se proteger de situações assim. Então, pelo menos, nunca encontrei. Se você não fui eu que encontrei também. Se a crise... Então, o seu ponto é um pouco que a crise econômica vocês deveriam sempre prever. A crise política ou a crise como o Covid, por exemplo, não necessariamente você tem que prever. É difícil demandar isso de um gestor, né? Mas a sua forma de sempre ter uma proteção deve ajudar nessas horas, né? Médio, porque sempre ter... Eu não tenho sempre proteção. Não tem sempre. Porque quem tem sempre proteção, a vida inteira só perde dinheiro. Entendi. Porque a proteção custa. É um pouco assim aquela questão do Nicolas Taleb. Quer dizer, como gestor de fundo, ele não ganha dinheiro. Porque você se proteger sempre, em futuros ou opções, que eu nem mencionei, você pode se proteger de opção, custa caro. Quer dizer, a questão é, no geral, a seguradora, que é quem vende proteção, né, sempre ganha dinheiro. Sim, verdade. Aí não estou falando de futuros, porque muita coisa que eu fiz no verde de proteção foi short o kit Brasil, né? Ou tomar juros nos Estados Unidos. Isso não foi via opções, foi via futuros. Mas quando eu falo assim, uma proteção, como a gente costuma chamar, via opções, é mais caro ainda, né? Se o futuro já tem um custo de carry, a opção, além de ter o custo do carry, ainda tem o prêmio, que é a volatilidade. Então, ela custa mais ainda. Falando do Covid, a gente teve uma janela aí em que muitos multimercados e também fundos de ações brasileiros com retornos históricos excelentes tiveram uma dificuldade em conseguir retorno de novo aí por um período para cá. Até o segundo semestre desse ano teve uma recuperação mais forte dos multimercados, mas teve uma janela difícil. Isso tem a ver com uma quebra de correlação de Covid, com algo completamente novo? De onde veio? Teve uma fase aí um pouco tensa mesmo para gestores muito bons, né? Não, o que o pós-Covid trouxe, que foi uma inflação muito alta e que a maioria do mundo não previu adequadamente, e essa inflação muito alta nem até agora foi totalmente debelada. Mas a inflação ainda, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ainda está lá, 2,6, 2,5. Então ela não voltou ao patamar de 2 ou sub 2, que é onde ela viveu dentro da meta de inflação que tem nos Estados Unidos e da Europa entre 2009 e 2021. 2020, 2021. Ela está persistentemente acima. Né? Mas ela chegou aí no seu pico, né? Não numa base anualizada, até tipo 9. Isso tem a ver com a falta de compreensão, primeiro, duas coisas principalmente que ficaram de lição, mas que no caso da Covid são meio únicos, né? Essa discussão de que
como era impossível consumir serviços, todo mundo começou a consumir muito mais produtos, né? Porque serviços era inviável por causa da Covid. Né? E dado que o ser humano precisa de alguma satisfação, né? Dado que você não pode ir no bar celebrar, que você não pode ir numa festa, que você não pode ir num show, você não pode viajar, aquela tua satisfação vem de outras coisas, né? Claro, você tem streaming, por exemplo, mas a grande maioria pegou aquele dinheiro que sobrou e fez compras. E como as cadeias produtivas estavam muito prejudicadas, né, por causa da Covid, a indústria não tem capacidade de atender o dobro da demanda, ou o triplo em alguns casos, sem explodir preço. Né? Então, e aí a segunda coisa é que, vamos dizer, se deu um estímulo monetário e um estímulo fiscal, principalmente nos Estados Unidos, digamos assim, como maior que o da Segunda Guerra. Né? Se distribuiu dinheiro para todo mundo e se continuou, além de... Quer dizer, se continuou com política monetária e fiscal extremamente agressiva, mesmo depois de outubro de 20, quando apareceu a vacina. Quer dizer, a hora que apareceu a vacina, você sabe que aquilo lá vai acabar. Pode demorar 6 meses, 1 ano. Continuaram dando esse estímulo mais 1 ano. E você já estava vacinando lá em fevereiro, março de 21. Mas já não era para ter se dissipado todo esse efeito? Ainda é efeito disso, então? É uma onda... Não, agora se dissipou. Sim. Né? Na questão das cadeias produtivas, se dissipou, mas a inflação que sobrou de serviços ainda não está totalmente normalizada mesmo hoje. Então, o grande erro, digamos assim, foi esse. Perfeito. Que provavelmente provocou... e aí aconteceram coisas factuais. Por exemplo, em 23, que causou grandes prejuízos no mundo e causou muito prejuízo a multimercados brasileiros, que foi a quebra do Silicon Valley Bank. Porque a Silicon Valley Bank, os Estados Unidos, é o único país do mundo desenvolvido que tem essa figura do banco pequeno e médio. No mundo inteiro tem uma concentração de bancos grandes, imenso. Sim. Os Estados Unidos tem, sei lá, quantos? 2, 3 mil, 4 mil, não sei nem quantos bancos pequenos e médios, que teoricamente são frágeis, né? Você nem entende como isso existe, mas é uma coisa cultural, uma coisa americana que lá na cidade dele, no estado dele, na cidadezinha dele, você vai, fala com o gerente ainda, aquele negócio que não tem mais no Brasil, né? E aquilo lá existe. Então, na medida em que quebrou o mercado já muito rapidamente acha que vai quebrar um monte. E mesmo o Fed tendo salvo 2 ou 3, tem aquela teoria que você não tem uma barata. Onde você tem uma barata, você tem 2, 3, 50, 100. Ele não ia poder salvar se tivesse uma crise sistêmica e todo mundo começasse a tirar dinheiro. Né? Apesar que o americano ele faz uma coisa que nem se faz aqui, né? Vamos dizer, de pegar lá aqueles 250 mil dólares e espalhar num monte de banquinhos, né? Pequenos, com a garantia do FDIC, né? Sim. Mas que mesmo é o Fundo assim, Garantidor de Crédito. Se imaginou uma crise muito grande que obrigaria o Fed a baixar o juro muito rápido, que possivelmente tinha muita gente prevendo uma recessão em 2023 que não ocorreu. Salvou-se 3 bancos e no final ficou por isso. A carimbão de baratas não apareceu. Né? Então, isso foi um mistério também que causou prejuízo. Então, aí é difícil, né? Porque enfim, não deixa de ser um fato macroeconômico. Você analisar qual a consequência de um banco médio quebrar, o que isso vai gerar na economia. É um tough call. Sim. Né? Então,
Enfim, estou dando alguns exemplos. Sim, não, interessante. Só antes da gente partir para eu quero falar um pouco sobre o hoje mesmo, mas você falou de um erro, né? E uma coisa que eu sempre me impressionou foi da sua honestidade quando você erra, né? Eu sempre lembro daquela cena sua em 2014 falando em público que você estava apanhando mais do que cachorro vira-lata, e sendo que foi o segundo ano da sua história lá em que você perdeu do CDI. Como é que você lida com os erros internamente? Assim, você sofre muito ou você já olha para o mercado de crise e fala, eu já vi passar, vai passar de novo? Você não pode raciocinar dessa forma. Eu já vi isso, eu tenho uma posição, eu estou certo e o mercado está errado, é uma questão de tempo. Cada vez você tem uma avaliação. Quer dizer, você pode dizer, eu estou certo, o mercado está errado, ou capitular daquilo porque você errou. Uhum. Eu não tenho uma regra para te dar. Mas esse momento de tomar essa decisão de o que você faz para revisitar, assim, o mercado está indo contra o que eu me posicionei. Como é que você reage num momento desse? Olha, eu vou te citar, por exemplo, 2 exemplos de uma posição muito grande que eu fiz, que deu um lucro imenso em 2022, que está tomada no juro 10 anos americano. Uhum. Né? Então, eu fiz essa posição, sei lá, em março, abril de 21, a tipo 1,4% ao ano. Uhum. Esse negócio foi para 5%. Sim. Né? E o juro era 0%. Uhum. Né? Aí aconteceram quando eu fiz a posição, né, até ela dar muito dinheiro, que foi tipo, e aí foi assim, ladeira acima, né, alta dos juros, até abril de 22, durante esse um ano, aconteceram 2 eventos que fez os juros caírem muito. Né? O primeiro, que foi em junho 21, e eu não lembro a razão de por que caiu, eu tinha tomado esse juro a 1,40, ele chegou até 1,60, e era uma posição que eu tinha muita convicção. Eu tinha, acho que, tipo 9 PL ano, o que é raríssimo. Geralmente eu faço posição de 2, 3 PL ano, eu já acho que já é um bom tamanho. Eu não gosto, eu tenho um viés de proteção para os clientes do verde. Tá bom. Aí, num belo dia, aquilo começou a cair, chegou a bater 1,10. Você imagina um negócio que cai de 1,60 para 1,10 e você tem uma posição tomada muito grande. Aí chega uma hora que acontece um problema grave. Você não consegue dormir. Grave. E você não consegue dormir, é bem grave. Então, o que eu fiz? Eu concluí que eu estava certíssimo, mas eu tive que estopar, tipo, metade da posição, porque eu falei, eu não vou aguentar. Não vou aguentar. No final, em 21, o juro foi, sei lá, para 2,20, e eu terminei o ano sem ganhar dinheiro nisso. Foi um ano que o verde acabou dando abaixo do CDI, deu até pouca coisa negativa. Porque eu recuperei, mas o que eu recuperei mal serviu para, vamos dizer, eu mitigar a perda que eu tinha tido em metade da posição. Né? E o movimento veio depois, né? Depois veio uma porra imensa. Aí começa 22, o mercado subindo. Tô lá no carnaval, né? Num hotel lá em Santa Catarina. Sei lá como é que chama? Ponta dos Ganchos. Ponta dos Ganchos. Nossa, eu vou no começo do ano que vem. É muito bonito? bom. Muito bonito. Legal. Tá reservado já. Tô lá saber. No dia, acho que 22 de fevereiro de 2022, ou 20 de fevereiro. Tava lá 2,30 o mercado. O que acontece nessa noite no carnaval? A Rússia invade a Ucrânia. E qual foi a primeira reação do mercado? Na primeira noite... O juro vai cair. Porque é crise, etc. Crise. O juro foi para 1,70. Coisa de 2,20 para 1,70. Foi o carnaval mais sofrido da minha vida. Entendeu? Mas eu não mexi na posição. Agora Dessa vez eu não mexi. Ela também não era tão grande, mas era, sei lá, 4 PL ano. Ainda tinha umas outras variáveis que eu tinha feito desse tipo de posição em algumas pontas de futuro, tal. Enfim, eu tinha feito uma operação para o fim desse ano, fim de agora, de 2024,
que eu fiz um call spread chamado Z4. O Z4 é o juro, vamos dizer, no final de 2024. Né? Comprando um call spread 2,3, né? Isso seria quanto é o Fed Fund nessa data. Tá. Né? Quer dizer, que tudo que o Fed Fund subisse entre 2 e 3, vendido numa put de 1. Uma operação complexa. Né? Isso custou 0. Né? E hoje vai valer 100 pontos. Uau. Porque de 2 para 3 é 100. Porque o mercado, incrivelmente, naquela época, né, no começo de 22 para o Z4, a put de 1 valia 0,40. Né? E o call spread 2 com 3 também valia 0,40. Então, eu fiz a operação custando 0. Né? E aí tinha essas duas, né? O juro longo e a posição do Z4. E aí no carnaval tudo foi estupidamente contra mim. Entendeu? Mas dessa vez eu falei, agora não vou mexer. Porque nós estamos num trend e também não acho que essa guerra vai causar uma recessão nos Estados Unidos ou... Enfim, ela será uma guerra, mas não vai... Para a economia americana... Vai afetar muito a economia europeia. Mas não vai afetar a economia americana. Embora, vamos dizer, quando você lida com petróleo subindo muito, a primeira reação dos mercados é estagflação. Né? Ou seja, você tem uma inflação alta por conta do alto do petróleo e gás, que para a Europa foi extremamente alta, e para os Estados Unidos foi, mas depois o petróleo também caiu de preço. E aí a Rússia começou a vender petróleo para todo mundo no mercado, né? Para a Índia, para o Irã, etc. E ela também não tinha interesse em provocar uma alta de petróleo, porque ela precisa vender petróleo, o petróleo acabou subindo, mas muito pouco. Então, estou te dando também um exemplo de posições sofridas, né? Mas claro que houve outras. Preciso lembrar que eu falei, estou errado, vou estopar. Mas tem um sinal interessante aí, né? Que é, por mais que eu esteja certo, se eu estou perdendo sono, talvez seja o caso de diminuir um pouco, né? Sim. Né? Acho que é um caminho para investidores. Mas não tem uma regra para isso. Não tem uma regra, entendi. Tem uma regra. Se tivesse, seria mais porque, fácil, assim, né? eu posso te dizer que eu tenho 28 anos gerindo verde, mas tenho outros 19 fazendo outras coisas. Então, sei lá, é uma vida muito longa, né, investindo, né? Eu queria muito que esse podcast fosse algo que as pessoas pudessem ouvir em qualquer momento da vida, ainda com validade, porque os seus ensinamentos têm um valor permanente, mas é impossível perguntar sobre não perguntar sobre o momento. Queria que você explicasse pra gente a sua posição de maior convicção no fundo hoje, por quê? Eu tenho, assim, hoje 2 posições grandes, que eu tenho bastante convicção. Uma é uma posição... Bom, o Trump ganhou, né? Então, como o Trump Trade, teve o negócio da Bitcoin e tal, mas, vamos dizer, fundamentalmente, você está falando em restrição de imigração e tarifas. Eu vou querer falar sobre e Bitcoin quais são depois. as consequências disso, né? E da própria maneira do Trump governar, né? Que é muito fiscal expansionista, é muito... Também tem o lado do animal spirit do americano aparecer e tal, e que é uma posição que é grande, mas eu ainda pretendo aumentar, dependendo das circunstâncias, que é estar comprado da inflação americana nos próximos 4 anos. Hoje o mercado trada isso a tipo 2,5 ao ano. Ou seja, está um pouco acima da meta, que é 2, mas eu acho que tem muito pouco prêmio para, vamos dizer, essa política de estagflação, né, que viria com restrição de imigração, deportação, quer dizer, ainda que o Trump faça metade do que ele está propondo em termos de tarifas e imigração, ainda assim, isso prejudica o PIB, né? E também é inflacionista. A questão é, por que o mercado não liga a mínima para isso? Por quê? Né? Quer dizer, eu penso assim, por que eu acho que eu estou certo e o mercado está nesse preço? Então, por exemplo, tudo que eu falei agora, né,
sobre essas posições todas, eu falei do passado, mas é legal que a gente está falando agora do presente. Né? Sim. Daqui a X meses, daqui a X anos, eu vou saber se eu estava certo ou estava errado. Sim. Né? A questão é, o mercado me parece colocado assimetricamente num lugar errado, você entende? Ou seja, eu vejo muito pouco a perder, se eu estiver errado, né? E muito a ganhar se eu estiver certo. Né? E basicamente são duas questões sobre a inflação. Uma, o mercado acredita que o Trump, apesar de todas as promessas eleitorais, depois que você senta lá na cadeira de presidente e vai ver, você vai consultar a sua equipe, que tem gente muito boa na equipe dele, em todos os lugares, né? Vamos dizer, desde o Elon Musk até o Scott Bassett, gente que vai interagir com o presidente e convencê-lo, apesar de toda a promessa eleitoral, que isso não é uma boa ideia. Porque, vamos dizer, tarifa e conter imigração em excesso são 2 tiros no pé. No entanto, as pessoas votaram nele porque gostam dessa política. Sim. Né? É o chinês que tira um emprego, é a fábrica americana que fecha porque o chinês é desleal e vende mercadoria barata com incentivo do governo. As pessoas gostam de protecionismo, embora seja ruim para a economia. Né? As indústrias gostam, os trabalhadores gostam. Né? E gostam de tarifa e gostam de, por incrível que pareça, né? Mesmo o imigrante que chegou nos Estados Unidos, foi bem sucedido e ganhou dinheiro, ele é contra o novo imigrante vir. E a história de vida dele foi aquele imigrante que foi para a América e deu certo. Mas quando ele vê um ilegal, ele não gosta. Quando ele mudou de vida, né? Então ele votou no Trump. Porque todo mundo lá, no fim das contas, é um pouco imigrante, né? Pois é. Isso é muito bom, porque nos Estados Unidos a população cresce, na Europa ela decresce. Né? Então, esse é um dos pilares da economia americana. Mas se você falar só de ilegal, tem aí uns 12 milhões, 13 milhões, 15 milhões. É bastante gente. Mas, de qualquer modo, o mercado compra, de uma certa forma, que o Trump vai ter uma racionalidade. E o que eu acho que vai acontecer? Por que eu tenho essa tese? O mercado acha que o Trump vai usar a tarifa como uma arma de pressão por um tempo para dizer, olha, China, você tem um déficit comercial com os Estados Unidos, você tem um déficit comercial com a China de 300 bi. Europa, União Europeia, a gente tem um déficit de 250 bi. Não dá para ficar assim. Se você não fizer algo para mudar isso, eu vou colocar tarifa. De uma certa forma, ele fez isso no primeiro mandato. Sim. Eu acho que o Trump, ele vai bite um pouco, não tudo, e depois dizer, olha, se você melhorar nossas relações comerciais, eu tiro a tarifa. Entendeu? De 0 a 100, ele vai dar 50. E depois vai dizer, ele não vai esperar para ver, até porque ele não tem tempo. Sim. Porque essas coisas, para darem resultado, levam anos. Ainda que correndo o risco de ter uma inflação mais alta, mas, claro, ninguém quer inflação, porque no limite o grande argumento para convencer o Trump do contrário é que inflação tira a popularidade do presidente muito rápido. Não? Sim. Mas por que a posição é em inflação e não em alta do juro? Justamente porque se você tiver, digamos assim, alta do juro, se você tem, por conta desse tipo de política, uma estagflação, uma inflação um pouco mais alta e o PIB caindo menos, não necessariamente o juro sobe. Entendi. Existe um ponto também muito relevante sobre a alta de juro, especialmente o longo, que é o fiscal americano, que é muito ruim e muito preocupante. Entendi. Em algum momento, o term premium vai fazer preço. E o term premium hoje não é excessivo na curva de juros. Mas os que têm a teoria que o juro pode ir para 5, 5,5, né? Digamos assim, o trade da inflação é mais protegido.
o trade de juros, se o Trump não fizer isso, você perde dinheiro. Entendi. Ou seja, a inflação me parece que é mais assimétrico do que tradear simplesmente a alta de juros. E viria primeiro, talvez? A inflação viria primeiro antes do... Possivelmente. Possivelmente, né? Entendi. E a outra, você falou que tem 2 posições hoje. A outra posição grande que eu tenho é uma posição de desvalorização da moeda da China, sei lá, para junho do ano que vem, via uma estrutura de opções, que você tem muito pouco a perder e muito a ganhar. A vol das opções de câmbio de China é muito baixa, é tipo 7% ao ano, 6,8% ao ano. E sei lá, a posição que a gente tem hoje, que é um call spread 7,20, 7,55, funded com um put de 6,70, ela vale 1%. Então, se o mercado tiver 7,20, né, hoje está 7,26, mas o forward é 7,20, porque como a inflação chinesa é muito menor que a americana, a moeda chinesa para daqui a 6 meses ela é mais apreciada que hoje, por causa do diferencial de inflação que é muito grande. A China tem uma inflação quase zero, os Estados Unidos tem uma inflação de 2,5%. Né? Então, a grosso modo, em 6 meses, dá esse 1% aí. Então, é um negócio que tem muito, muito pouco a perder. É a desvalorização da moeda chinesa ante o dólar. Isso. Caso os Estados Unidos venha com tarifa. Me parece, assim, muito assimétrico se fazer esse tipo de posição. E o mercado permite que se faça isso, e como a China tem um saldo comercial de $1 trilhão, é isso, literalmente, trilhão, e tem reservas, eu nem sei quanto é 2 tri, 3 tri, quando ela coloca um fixing, né, toda noite, sei lá, de 7,19, ninguém vai contra isso, ninguém aposta contra a capacidade da China de manter a moeda onde ela quer. Ninguém duvida que ela pode. Então, a questão é que se houver tarifa, a moeda vai desvalorizar. E qualquer coisinha, a posição ganha dinheiro. Entendi. E a terceira posição que a gente tem, que é pequena, é um short Brasil. Eu ia perguntar de Brasil. Mas ela não é grande. Não. Ela tem uma posição relativamente grande, que é uma compra de inflação implícita para 2035, que é, sei lá, 80% do PL ano. A inflação está correndo aí ano que vem, agora 6 e pouco, e essa inflação está aí por volta de 6,40. E nós estamos indo num caminho perigoso, que o mercado pode precificar uma dominância fiscal. Né? E aí esse valor sobe muito. Não é que a inflação realizada será 7 ou 8, mas o mercado, por um pricing, né, porque você começa aquilo assim, o dólar começa a subir, aí o juro sobe, aí o dólar sobe de novo, o dominância fiscal é isso. O juro sobe de novo, aí você põe assim, vender dólar para conter a alta do dólar, que dá mais inflação, o juro sobe mais ainda. Então, enfim, né? Entendi. E a posição em dólar mesmo, você tem hoje? Porque subiu bastante já, né? Tem uma posição que não é muito grande. Tá. Eu digo, é um short Brasil não enorme. Tá. Mas tem vendido bolsa também, liquidamente? Pequena coisa também liquidamente, pequena posição de dólar e uma posição razoavelmente de um bom tamanho de... Quer dizer, hoje tudo isso vai dar prejuízo. De inflação, é verdade. E alta de juro, é porque saiu a notícia do Lula, né, que você tá falando. Sim. De manhã. Sim. Em 2020, lá numa live comigo na pandemia, você disse que preferia ficar 30 dias preso a investir em título pré-fixado para janeiro de 2022, por causa do risco fiscal. E você estava certo, porque quem comprava aquela altura travava um juro de 3, mais ou menos, e a meta para a Selic em janeiro de 22 já era muito maior do que isso, que era 9,25. Então, teve uma escalada forte de juro ali depois, né? Realmente muito alta. Então, era mesmo melhor ficar na prisão na época do que ter esse prejuízo. E agora, a gente vê de novo títulos públicos indexados à inflação, prefixados, pagando taxas muito altas. É uma pergunta que eu recebo o tempo todo nas minhas lives. Devo comprar? Não está alto demais e tal. E agora, você prefere ficar preso ou investir em títulos pré-fixados? Olha, as taxas estão altas. Não só no pré, né? Porque, digamos assim, hoje
você tem um juro de curto prazo, 1 ano ou 2, um juro real de 7,5, que é altíssimo, né? Justamente que é a contrapartida para o dólar não explodir. Né? E também porque o juro que precisa ter para trazer inflação para a meta, ele é muito alto. Nem pensar em 3, estou dizendo qualquer coisa razoável que não seja 6 ano que vem. Né? Mas aí por várias questões, não é só... É porque o Brasil, digamos assim, está crescendo acima do seu potencial. Quer dizer, o Brasil tem um crescimento, um PIB potencial aí, sei lá, que seja, depois de todas as reformas que a gente teve, de 2. Nós estamos crescendo a 3,5. E aí nós estamos com uma disfuncionalidade no mercado de trabalho, né? Porque o desemprego está no all-time low, porque tem 100 milhões de pessoas que não vão trabalhar porque recebem um cheque do governo todo mês. Na verdade, são 113 milhões de pessoas que recebem um cheque todo mês. São 13 milhões de funcionários públicos e 100 milhões entre previdência pública, previdência privada e todos os programas assistenciais. Bolsa Família, BPC são os maiores, seguro-desemprego, auxílio-doença e todos os outros menores. Agora tem o pé de meia, Vale Gás. Você vai somando tudo isso, se 100 milhões de pessoas recebem um cheque do governo, quem é que vai trabalhar? Né? Você tem 57 milhões de pessoas que trabalham, depois você tem 110 que recebem um cheque do governo, depois você tem aí 50 milhões que são jovens, né? De 0 a 15 anos que não trabalham. Então sobrou lá 50 e poucos milhões de pessoas para sustentar 200. Mas se todo mundo recebe um cheque do governo e esse cheque cresce com salário mínimo, não o Bolsa Família, né? O Bolsa Família faz um tempo que não tem reajuste. Daqui a pouco vamos começar a falar nisso. E o governo está com uma dificuldade imensa em fazer cortes. E aí depois tem todo o parafiscal que o governo faz, né? Que é difícil dar um número, mas ele é mais de 100 bilhões de reais, se você contar garantias que se dá empréstimos ou bancos públicos, uso de bancos públicos, uso de estatais. Quer dizer, e aí, quando você leva a economia a crescer acima do seu potencial, gera inflação. E aí o dólar sobe, também, isso é outra história, também se gera uma inflação de alimentos. Então você tem uma inflação de commodities, uma inflação de alimentos, né? Uma inflação que veio do câmbio e uma inflação muito forte de serviços e salários. E aí o Banco Central fica numa situação, né, com uma meta de 3, se ele quiser chegar a qualquer coisa perto de 4,5, não dá para chegar no que vem, a Selic de equilíbrio é 16. E aí sempre tem esse medo, né, do PIB começar, digamos assim, o Lula vai tolerar, incrível, né, um Banco Central que vai dar altas grandes juros, um Banco Central petista, enquanto o PIB estiver subindo. Mas se a hora que o PIB der uma embicada, se isso acontecer aí no meio do ano que vem, você tem uma crise contratada, né? Essa própria dificuldade, né, do governo em emplacar esse pacote, nós estamos aí, está acabando o ano, né? Tem essas dificuldades todas das emendas, da falta de apoio do governo, o próprio PT quer diminuir, né, algumas coisas do pacote, quer dar uma dedada. É uma situação difícil que a gente está, porque mesmo para consertar o Brasil, como se consertou o Brasil pós-Dilma, deu para consertar no governo Temer e no começo do governo Bolsonaro, naquela época a dívida PIB era 50. Hoje você vai querer consertar o Brasil em 2027, seja lá quem for eleito, com uma dívida PIB de mais de 85. E o Brasil tem um juro estrutural de equilíbrio muito alto. Sim. Porque nós somos uma economia extremamente indexada. Ninguém pensa em reais. Tudo que você faz na vida, dizer, mas a correção pelo IPCA é o mínimo. Sei lá, do seu salário, do seu aluguel, um serviço que você compra. Então, a gente nunca deixou de estar muito indexado. A dificuldade de você ancorar a inflação depois que ela desancora é enorme. Então, por isso que eu gosto da posição. Hoje está acontecendo no mercado um efeito
que é uma espécie de aquilo lá que eu achei que era quando a eleição de 27 aparece nos preços, né? Vai aparecer um ano antes, mas apareceu hoje, devido a essa questão de você pensar na saúde do Lula, se ele vai, tá bem, se ele vai querer ser candidato. Mas apesar disso, o mercado, vamos dizer, não acredito que isso vai fazer tanto preço em demasia agora, porque claro que existe um risco do Lula não ser candidato por motivos de saúde. Isso é o Haddad. O Haddad é um cara conhecido, já disputou eleição, é carismático, ele tem uma chance. Não é que a chance dele é zero. Né? O mercado nunca vai precificar zero. Né? Ele nem foi tão mal na eleição contra o Bolsonaro, se você pensa bem em 18, ele não perdeu de lavada. Né? Sim. Agora, nem sei quanto foi a eleição de 18, mas o Bolsonaro ganhou por uma diferença pequena da Haddad. Né? O grande receio que o mercado tem para a eleição de 26 é o Bolsonaro, apesar de estar inelegível, né? Ele pode estar preso, ele pode estar condenado, dele não abrir mão da candidatura. E aí vai chegar em agosto, setembro 26, ele vai ser impugnado, que nem o Lula, né? Quando ele saiu da prisão, até um certo momento, ele não retirou a candidatura dele. O Haddad só conseguiu entrar com a candidatura dele no limite, né? Que foi lá, foi agosto, setembro 26. Então, se o Bolsonaro faz isso, a direita se fragmenta, porque aí o Tarcísio não entra, né? E aí você vai ter Ratinho, você vai ter Ronaldo Caiado, você vai ter o Marçal. Então, a esquerda tem uma chance de ganhar. Quer dizer, que o a maior chance... Foi Bolsonaro 55 contra Haddad 44. Não, foi uma diferença grande. Foi grande. Eu achei que tinha sido menos. Mas, de qualquer modo, vamos dizer, não é só porque o Lula não pode não estar, que é garantido que a gente muda de poder. Então, esses problemas estruturais do Brasil, se você modelar que o PT tem uma chance, sei lá, de 40% de ganhar a eleição, nós vamos ter um problema sério de 27 a 30, porque o Brasil não vai chegar numa dívida PIB de 100 em 2030. Alguma coisa acontece antes disso. A gente não sabe qual. Mas a nossa situação não é fácil. Você tem um PIB potencial baixo, né? Produtividade por trabalhador não cresce. Né? Melhoramos, fizemos muitas reformas. Né? O Brasil fez reformas importantes, muitas dessas estão sendo revistas pelo STF, né? Infelizmente. Né? Uma reforma da Previdência, que a gente já precisa de outra. Agora, claro que na medida em que tem um governo que não seja de esquerda e vá ir consertando lentamente tudo isso, né? Os mercados, obviamente, vão estar muito melhores do que estão hoje. A sua posição vendida em Brasil inclui uma posição em alta de juro maior do que o mercado já precifica? Eu não tenho isso, eu tenho só inflação. O break-even inflation 2035. Então, você prefere também aqui a inflação do que o juro, assim como lá fora, prefere aqui se posicionar em inflação do que em juro tomado? É mais safe. Tá bom, perfeito. É mais safe. Tá legal. Mas então você não compra também o título pré-fixado com a taxa que tá aí? Não. Não, certo. Só você falou rapidamente de Bitcoin, quando saiu a carta de outubro da Verity falando que vocês tinham iniciado uma pequena posição comprada em Bitcoin na véspera das eleições americanas, isso foi muito comentado, né? Chamou a atenção, acho que é porque é um gestor muito tradicional e normalmente gestores tradicionais torcem o nariz para Bitcoin e vocês estavam comprando ali. Qual que era o racional da posição, né? E vocês têm ainda... É um Trump trade. Aliás, isso, vou te dizer, é uma contribuição do Parreiras. Foi ele que me deu a ideia. E eu olhei na hora que me deu a ideia e falei, puxa, que boa ideia, não tinha pensado nisso. Né? Mas é uma posição de 1%, né? Então, digamos, só que se posição de 1% deu 0,4%, subiu 40%, a gente vendeu uma parte e continua com o resto. E a ideia é operar ele eventualmente como um ativo como outro qualquer da carteira? Olha, eu acho assim, isso entra num conceito de
posições patrimoniais que te dê proteção contra a inflação. Uhum. Porque eu acho que o maior risco do mundo, né? Quer dizer, você tem um risco que não é pequeno da dívida dos Estados Unidos e a dívida de alguns países da Europa terem um sério problema, né, nos próximos anos. Né? Ou seja, todo o sistema monetário na história da humanidade, né, lembrando que existe moeda, sei lá quando, desde o ano 1000, eu não sei quando te dizer assim, existiu moeda para valer, né? Porque também os impérios foram e vieram, né? Sim. Mas nesse período que houve 20 e poucas moedas que tinham valor, né? E que acabaram virando pó, né? Eu gosto de brincar brincar não, porque isso é um fato, né? Mas eu já citei algumas vezes que eu li num livro do Mark Faber chamado Tomorrow's Gold, que não tem nada a ver sobre ouro, é um livro sobre a Ásia, que se você, Luciana, um dia acordasse e recebesse uma carta, diz assim: Luciana, o seu tatarafô, que nasceu no ano 1 da história da humanidade, deixou uma herança para você. E todo mundo que passou não pegou essa herança, ela chegou em você, olha que sorte. Já era. De quanto? $1. Seu parente e seus antepassados investiram esse dinheiro a 1,7% ao ano real. Não parece muito, né? Não parece que a tua família antepassada investiu brilhantemente, né? Sabe quanto você teria hoje? Quanto? $1 corrigido a 1,7% ao ano. Só você. 8 bilhões de habitantes, né? Mas só você, com $1, você teria 8 trilhões de dólares. Uau! Que é mais ou menos 1,02 elevado a 2024. Obviamente você não tem esse dinheiro, do juro composto, né? Então, os ativos financeiros, eles foram feitos para ser destruídos. De tempos em tempos. E nos últimos 100 anos, desde que o dólar apareceu como moeda, quer dizer, antes era a libra esterlina, depois teve o franco francês, mas aí o dinheiro da Alemanha virou pó, tanto na República de Weimar em 21, 22, quanto depois da Segunda Guerra. O dinheiro do Japão virou pó depois da Segunda Guerra. Guerras acabam com o dinheiro, inflação acaba com o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro, tal como a gente o vê, né, uma hora ele vai virar pó. Eu não sei quando. E é muito difícil explicar isso sob a ótica da complexidade e da maneira como o sistema financeiro mundial é gerido hoje, né? É muito melhor do que jamais foi. Mas, ao mesmo tempo, os países estão abusando, né? Pô, você pega a França, assim, o governo da França, ele consome 60% do PIB. Não há país que possa aguentar isso, que vai dar um problema. A Itália também vai dar um problema. Uma questão de tempo, né? Mas a bola da vez hoje mais é a França. Então, eu não sei. Aí, assim, o que é reserva de valor? Né? Então, todo mundo quer ter a sua reserva de valor. Então, muita gente acha que Bitcoin é uma reserva de valor. O ouro também subiu muito esse ano, né? Ouro, sim. O ouro tem uma razão, além dessa, adicional, que é o efeito da guerra na Ucrânia, né? Quando se congelou os ativos russos, vamos dizer, a China tem o mesmo problema, o Middle East tem o mesmo problema, dizer, bom, eu não quero ter uma moeda, não quero ter euros e dólares, né? Só que não tem ouro para todo mundo, né? Quer dizer, o tamanho do ouro perto do M4 mundial é baixo, embora o que se tem hoje de ativos, o tamanho do mercado de ouro é grande, é tipo 17 trilhões de dólares. Incrível. Ele é bem grande. Né? Vocês têm posição hoje em ouro?
Não no fundo. Não no fundo. Já tive, mas vendi. Subiu mas o ouro, muito esse ano. Desses 17 trilhões de dólares, eu acho que 7, 8 trilhões de dólares é joalheria. Então está espalhado pelo mundo, ou 10. Então o que tem na mão de investidor, bancos centrais e investidores, deve ser metade disso. Sei lá, 8 trilhões de dólares. Mesmo assim é bastante grande, né? Ouro, Bitcoin. Mas assim, como isso, qual que é a característica desses dois ativos que te protegem contra a inflação, né? Eles não rendem juros. Num mundo que eu acho que vai ter juros altos por muito tempo. Difícil. Se não vai voltar, esses 2009, 2021 de juros zero, eu acho que foi aquilo que se chamou de secular stagnation, né? Não volta, né? Então, tem outros ativos, né? Por isso que eu gosto muito de comprar break-even inflation, né? Acho que de uma certa maneira vai ter mais inflação por conta disso, né? Ou chips, né? Que são ativos americanos que rendem inflação. Que é tipo o nosso título indexado à inflação, né? NTNB deles, né? De uma certa forma, real estate é uma proteção. Né? O problema do real estate numa crise, bem como o equity, né? Quer dizer, melhor eu ter ações e real estate do que ter dívida do governo dos Estados Unidos e da Europa. É verdade. Mas como as empresas têm dívida e como os imóveis, regra geral no mundo, tem muita dívida, quando você tem uma crise de confiabilidade que poderia vir por conta dessa questão das dívidas, né? Quer dizer, antes de estourar um problema mais grave na dívida americana, o que vai acontecer com a taxa de juros? Subir. Longa. Pensa assim, o que acontece com ações no mundo ou imóveis se o 10-year Treasury vai para 6? Tudo cai. Então aquele ativo que você comprou como proteção vai cair muito. Entendeu? Então, digamos assim, o ideal, né, se você achar que E possivelmente crises dessa natureza estouram em mais inflação. Mas é muito difícil se posicionar nesse mercado. Quer dizer, uma das coisas que eu penso, não que eu faça isso por o tempo inteiro, ter proteção patrimonial, mas de uma certa forma, vamos dizer, essa compra de inflação nos Estados Unidos, ela obedece a esse princípio. Perfeito. Então, a sua grande preocupação no momento é a inflação. Claramente é um tema que tem passado muito na sua cabeça. Digamos assim, eu não tenho convicção que você vai ter mais inflação que 2,5% nos Estados Unidos. Mas eu acho que perder dinheiro com isso é muito difícil. Do mesmo jeito que perder dinheiro, mais do que o prêmio da opção com a moeda da China, é muito difícil. Então são posições que eu acho que o risco é assimétrico. Perfeito. Mas vocês têm bolsa americana também, né? Vocês têm? Tem um pouquinho. Um pouquinho de bolsa americana. Tem, não é muito. Perfeito. Bom, Luiz, muito legal, ouvir um pouco do passado aí, também do momento. Eu quero encerrar aqui com uma pergunta que tem muito a ver com o que a gente pensa aqui na Indê, né? A gente incentiva muito as pessoas, claro, a investir, mas também a usar esse dinheiro para viver experiências, né? Eu falo, não é para construir um patrimônio para mergulhar na piscina do tio Patinhas, também tem que ir aproveitando aí ao longo do caminho. E tem várias pesquisas hoje que comprovam que experiências trazem mais felicidade do que o gasto com bens, né? Bom, você acabou de comemorar aí seus 70 anos, uma bela festa, inclusive, já viveu muitas experiências. Queria que você contasse pra gente uma experiência que valeu viver aí nessa história. Olha, primeiro que eu concordo com isso. Entre life experience e bens materiais, eu gosto mais de life experience. Eu acho que você tem que ter bens materiais que te deem uma vida confortável, mas eu não sou muito fã de ter muitos bens materiais. Carros caros, imóvel, sei lá, um monte, ou enfim. E sempre foi assim ou no começo você chegou a... Porque eu tive minha fase de, bens são legais, e depois eu falei, não, gente, experiência é muito mais legal. É claro que eu acho que a life experience que eu acho que eu aproveitei mais é viagem. Eu gosto de viajar desde pequenininho. É mesmo? Eu me lembro, a primeira viagem que eu fiz sozinho, com uns amigos,
eu tinha 15 anos. Olha. Meu pai não era muito preocupado, meu pai e minha mãe, com isso. Pra onde foi? Eu fui para um lugar que não existe mais. Eu fui com uns amigos para 7 Quedas de Guaíra, que não existem mais, porque o lago de Itaipu, né, sepultou as 7 Quedas de Guaíra, que era uma coisa incrível, se você possa olhar, tal. Então, é uma coisa que eu peguei lá, uns amigos, pegamos um ônibus para Maringá, né, Maringá, Guaíra, e aí fomos visitar, entendeu? Então, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, acho que eu acumulei inúmeras experiências, desde viajar quando você tinha 20 e poucos anos com os amigos, até depois viajar com a sua família quando os seus filhos são pequenos. Depois fiz muita viagem só com as minhas filhas, né? Mas eu tenho uma característica de gostar, que eu não vou nem chamar de viagem de aventura, porque acho que seria um exagero. Eu gosto de active, né? Eu não sou uma pessoa que, se você me deixa na beira de uma piscina tomando sol, né? Ou mesmo na praia tomando sol, ou mesmo sentado numa mesa tomando um drink na hora do almoço à tarde, eu vou estar feliz. Ou mesmo quando eu viajo para o exterior, se eu não tiver alguma coisa active, eu posso ir lá visitar museu, visitar a cidade, andar pela cidade, eu gosto muito. Então, digamos, o que eu fiz muitas viagens active ou de bicicleta, né? Ou de hiking. Olha, que legal. E foram muitas, praticamente uma por ano. Às vezes 2 por ano. Então, isso foi muito legal. E qual que mais te marcou, assim, dessas de bicicleta ou de caminhada? Olha, é difícil, porque foram muitas boas, mas para citar 2 de hiking, né? Uma é o Torres del Paine, que é aqui no Chile, né? Onde está o Hotel Explora, que é um dos lugares mais lindos do mundo, hiking, né? E a outra foi uma que eu fiz agora em setembro. Agora estou numa fase da minha vida, né, que é interessante, porque as viagens que eu tenho feito, muitas, né, nos últimos 6 anos, com a Bruna, né? As viagens que eu faço com a Bruna tem um Instagram. É aquilo documentado. Assim, a Bruna, além de ser uma ótima companheira de viagem, ela consegue tirar muita foto boa. As fotos que ela tira, eu tiro a mesma foto que ela, sai uma porcaria. Ela tira umas fotos ótimas dos mesmos lugares. Ela consegue documentar tudo e depois ela escreve no Stories. Esse é o lugar tal. Aqui, esse é o lugar tal. Esse é o restaurante tal. Esse é o passeio tal. Então, a memória que eu consigo ter disso... Você sempre tem memória. Você não precisa de fotografias para memória. Você tem... Mas como elas estão lá e você consegue entrar e ver tal viagem, aí você vai ver umas 30, 40, 50 fotos, com todo o histórico daquilo, te dá uma lembrança muito legal. Tem o amor envolvido também, né, Luiz? Sim, claro. Sim. Mas antes você não tinha isso, né? Antes você tinha umas fotos, né? Depois você passou das fotos para ter o iPhone, né, para guardar as fotos, mas essa coisa de você ter o Stories no Instagram documentado, é muito legal. Você consegue voltar para aquela experiência e ver. Então agora a gente fez em setembro um hiking na Costa Amalfitana. Ai, que lindo! Então, basicamente são 5 dias, né? 2 em Capri, 1 em Amalfi, Ravello e 2 em Positano. Então você hike o monte, consegue ver aquilo tudo de cima, depois você desce para a cidade. As cidades são lindas, né? Você imagina morros... No Brasil, você associa morro à favela, né? Mas na Itália não é assim, né? Você tem casas bonitas, paisagens bonitas. Então é um lugar que também você pega um pouco de barco e tal. Então, eu acho que... viagem de esqui também, tenho ótimas lembranças, né? Porque são aquelas coisas que você, pelo menos... A gente que trabalha em gestão de patrimônio, é muito difícil desligar.
Muito difícil desligar. E embora eu não possa dizer para você que durante essas viagens eu desligo totalmente, né? E por isso que eu gosto da Europa, porque a Europa tem um fuso horário que é muito conveniente para você viajar. Verdade. Né? Porque pelo menos até 2, 3 da tarde não aconteceu nada aqui. Então você consegue acompanhar os mercados, né? E hoje, claro, com o iPhone, qualquer descansinho você tá lá. Você dá uma olhada. Então, Sim. eu não vou dizer que sou aquele cara que desligo porque eu não consigo, entendeu? Eu sou meio 365 por 24. Mas dá para desligar legal. E acho que essa sensação de você chegar no fim do dia tendo feito uma viagem active, não vou dizer nem que é aventura, porque eu não sou maluco. Eu gosto de uma comida boa, de um hotel confortável. Quando a gente viaja com guia para não se perder. Enfim, assim, não é que é um negócio que é wild, mas eu acho que eu tenho ótimas lembranças disso. Que incrível. É engraçado que eu tenho conversado um pouco disso em análise também, porque eu tenho muita lembrança das minhas viagens de infância também, que meus pais, quando os meus pais viajavam e voltavam, eu olhava para eles e via que eles estavam muito felizes. E isso foi me incentivando a querer sempre viajar, né? É a sensação que traz de aquele momento que você também desliga um pouco. Eu acabei de voltar de uma viagem para a Índia, né? E para mim, assim, o Taj Mahal é uma vista, assim, surreal, né? Eu fui com a minha mãe, que tinha um sonho de ir para a Índia e tal. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, de como aquele momento... Como você consegue desligar? O que você consegue desligar com algo muito ativo, eu consigo desligar com algo mais exótico. Então, no primeiro semestre eu fui para Nova York, você não desliga, né? Você ainda está ligado ali no... Mas quando você faz algo que é muito diferente do seu dia a dia, como a caminhada, como uma corrida, como uma escalada e algo exótico, isso te quebra um pouco a cabeça, né? Muda de ares e é gostoso, né? Muito legal ter essa sua visão de experiência também. Eu até achei que você ia falar de um show, porque eu sei que você curte também, né? Posso te falar de um show inesquecível? Conta. Eu já fui em muitos shows, mas o grande problema de ir em shows nos últimos anos, além do perrengue de voltar, né? Trânsito, sempre tem. Que tem em qualquer lugar do mundo. Digamos, eu diria assim, que é que você não vê o artista? Você vê um telão. É verdade. Você não vê. Você fica tão longe, né? Que é só então, assim... Mas eu diria assim... Eu tive a sorte de ir em pelo menos 2 shows que eu lembro de ver o artista muito de perto. Um foi aqui em São Paulo, do Elton John, que naquela época, a Time for Fun, tinha lá um esquema que você conseguia... Você tem a pista normal, a pista VIP, tinha uma ultra VIP, que era só para os amigos né, da Time for Fun, que era pouca gente, 30, 40, 50 pessoas, que você ficava assim, tipo, 2, 3 metros do artista. Eu fiquei lá 2, 3 metros do Elton John, embora aconteceu um negócio engraçado que choveu por 1 hora seguida, né? No gramado lá do Allianz Parque, mas eu estava a 3 metros do Elton John, sei lá, algo assim. E agora... Mas estava chovendo em você também? Muito, né? E estava chovendo tanto que eu falava assim, bom, já choveu tanto que não pode ser pior que isso, né? Mas aí ficava mais 20 minutos e piorava. Ficava, agora já, pior que isso é impossível. Aí chovia mais 20 minutos horrorosamente, mas foi legal. E também agora, recentemente... fala que tudo que é ruim de passar é bom de contar. No Royal Albert Hall, né? Eu fui ver o Eric Clapton e sentei muito perto dele. Então, enfim, tem essas coisas. Mas o show mais incrível que eu fui foi 3 dias de show. Um negócio que foi chamado Desert Trip, que foi na Califórnia em 2016, onde foram 3 noites, 6 shows. Você não estava muito perto do artista, mas não estava longe. É a organização americana. E aí foi assim, dos 6 shows, foi Rolling Stones, Paul McCartney, The Who, Pink Floyd, enfim. Depois foi Neil Young e Bob Dylan. Então, foi muito legal. Você curte rock, né? Então, teve esses também, teve outros que talvez minha memória não consiga lembrar. Né? Mas é incrível, porque apesar de trabalhar muito e ser conhecido por isso, ser muito focado, você também conseguiu aproveitar vários momentos de experiências de vida, né, já. Mas assim, é tipo 1 ou 2 viagens por ano, não é que tanto. É que
Claro, se você faz isso durante a sua vida inteira, você acumula muita experiência. E também essas viagens não são muito longas. É tipo no máximo 2 semanas, porque eu não tenho tempo para isso, não consigo. Né? Então, digamos, dá a impressão que eu aproveitei muito isso, mas não, eu sempre trabalhei muito e continuo trabalhando muito. Sabemos. Mas eu acho que, na verdade, isso impacta positivamente o trabalho, eu acredito muito nisso, porque você volta com uma cabeça diferente, né? Enfim. Luiz, muito obrigado pela conversa, muito bom conhecer mais e poder também trazer um pouco dessa conversa para o público, né? Para investidores do Verde, investidores em geral, que podem aprender um pouco com os seus erros, também se inspirar com os acertos nas 2 frentes. É legal também ver uma pessoa de mercado que também tem uma vida própria, né, e tudo mais. Então, obrigada, foi ótimo. Obrigado a você, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Especialmente sendo o primeiro, né? Sim, exatamente, então, é o primeiro, mas tinha que ser. A honra é nossa. Obrigada, Luiz. Obrigada a você que acompanhou essa primeira edição do Cafezinho com Luciana Seabra. É uma oportunidade que a gente tem aqui de trazer para você o cafezinho que a gente faz com gestores aqui no nosso escritório, que a gente faz pela Faria Lima, para você também. Então, se você gostou, já curta aqui esse vídeo, já siga a gente no YouTube, já também curta aqui no Spotify, dê coração aí onde for possível, para a gente espalhar mais desse conteúdo de qualidade para mais investidores desse país. Obrigada, pessoal. Até a próxima edição. Um beijo e tchau, tchau.